Lembre-se que Aristóteles dizia o seguinte: nós não conseguimos raciocinar a partir dos dados dos sentidos. É preciso que esses dados se incorporem na memória e que se cristalizem em certas imagens repetíveis. São estas imagens repetíveis que têm nomes. Os nomes não são as das coisas que você percebeu, mas das imagens delas consolidadas na memória. Não é isso? Se você pegar, por exemplo, sei lá, a palavra elefante. Elefante é o nome daquele elefante que você viu no zoológico? Não. Elefante é o nome da imagem estabilizada que se conservou na sua memória. Não é isso? Então já existe um triplo trabalho. Existe o trabalho de percepção, existe o trabalho de retenção na memória, existe o trabalho de produção da imagem estabilizada. Você vê que nem tudo o que você vê, você consegue recordar. Se você não recorda, você não vai conseguir pensar a respeito. Não é isso? Então, esse recordar é a produção de uma imagem. Essa que foi criada por você. Com base naquela experiência direta que você teve. Tá certo? E por fim existe dessa imagem, vamos dizer, a extração de um conceito verbal. Você vai dar um nome àquilo e você vai ter uma definição aproximada do que você acha que é aquele negócio. Né? E é com estes elementos que nós vamos pensar, e não com os elementos originários da própria experiência. Acontece que a experiência sensorial é estritamente individual. Ninguém vê com os seus olhos, ninguém ouve com os seus ouvidos, e ninguém toca os objetos com as suas mãos. Né? Cada um faz com as próprias. Né? Na transposição disto para a memória, note bem, já existe a intervenção de um elemento externo de ordem coletiva. Nós retemos mais facilmente objetos, imagens de objetos, dos quais nós já vimos alguma representação, alguma figura desenhada, alguma fotografia, alguma coisa assim. Porque você faz uma analogia. Não é isso? Mas se você está vendo um objeto que você jamais viu representado, jamais viu desenhado, jamais viu fotografado, você vai ter que fazer o serviço inteiro. Está entendendo? E aí já não é tão fácil. Então isso quer dizer, na simples passagem da nossa percepção para a nossa memória, já existe a intervenção de um elemento cultural. Isso quer dizer que você vai reter mais facilmente daquilo que você viu, daquilo que você percebeu pessoalmente, você vai reter com mais facilidade aqueles mesmos elementos que já foram enfatizados nas imagens fornecidas pela cultura. Está compreendendo? E aí já existe uma interpretação. Não é isso? Então, aí você já tem uma distinção a fazer entre o que foi a experiência direta e o que foi a transformação daquilo em imagem de memória com a ajuda dos elementos culturais fornecidos. Está entendendo? Ora, você teve a experiência direta e você tem os análogos culturais com os quais você tenta expressar, não verbalmente, expressar para si mesmo, através da sua memória, o essencial daquela imagem que você deseja reter. Mas como aí já houve uma interpretação vinda de fora, essa interpretação pode não ser exatamente a que confere com a sua experiência pessoal. Aí você já tem um elemento de tensão entre a experiência direta e as formas culturais que você usa como elemento auxiliar para reter essa experiência da memória. Estão compreendendo? Ora, esses análogos culturais que você recebe
podem ser perfeitamente adequados àquilo que você deseja reter, mas podem não ser. E aí existe uma tensão. E nessa tensão, quem sempre sai perdendo quem é? É você. Porque a força dos elementos culturais é muita. E você viu as coisas de uma certa maneira, mas como na cultura que você está, elas costumam ser representadas de uma outra maneira. Forma-se aí como se fosse uma discussão entre o indivíduo que está falando sozinho e uma plateia que também está falando, muita gente ao mesmo tempo, né, e que sufoca a voz dele. Então você acaba recordando não aquilo que você viu, mas aquilo que as imagens consolidadas na cultura lhe permitem. Isto, vamos dizer, para a prática da filosofia, é um negócio absolutamente essencial. Você aprender a distinguir entre o que foi que você viu e o que foi que a cultura o ajudou a reter. E aí você vai ver que às vezes existem abismos. Só que para isso você vai precisar aprimorar a sua linguagem de maneira que você consiga expressar a experiência, tá certo? Tal como ela realmente apareceu. Ora, mas acontece que quando você vai expressar em palavras, as palavras também vêm de fora, as palavras também são elementos culturais consolidados que você recebe. E você então vai ter que aprender a manejá-las de tal modo que elas digam o que você quer e não o que, vamos dizer, a cultura em torno permite ou habitualmente permite. Está entendendo? Então, a aquisição de uma linguagem pessoal, vamos dizer, é o elemento fundamental para você conseguir ser fiel à sua experiência direta, em vez de simplesmente repetir o que a sociedade ensinou a dizer a respeito daquelas coisas. E note bem, eu não estou falando... Esta dificuldade, ela entra em cena antes mesmo da expressão verbal. Está compreendendo? Quando você vê, por exemplo, o que se passa numa sessão de hipnose, onde as palavras do hipnotizador fazem o paciente recordar não aquilo que ele viu, mas aquilo que o hipnotizador sugeriu, você aí percebe como é fácil separar uma pessoa da sua experiência real e colocar dentro da memória dela uma experiência substitutiva. Mas não é preciso uma hipnose para que você passe por isto. Nós passamos por isso frequentemente. Na maior parte dos casos, isso não é um problema, porque a cultura em torno ela não está a fim de sacanear, tá certo? E os elementos que ela te fornece realmente te ajudam a expressar para você mesmo o que você viu. Mas quando há um antagonismo, tá certo? O antagonismo é decidido em favor da cultura e não em favor da individualidade. Não é isso? E se acontece isso, meu filho, a sua atividade filosófica acabou naquele mesmo momento. Porque você não pode refletir com clareza, tá certo? Com elementos de experiência que já são falsificados e alterados. Está entendendo? Ora, isso quer dizer que existe no início, na origem da atividade filosófica, existe uma atividade, por assim dizer, confessional, que é a atividade, vamos dizer, da testemunha, que relata para si mesma, de maneira fiel, aquilo que ela viu, aquilo que ela sentiu, aquilo que ela pensou, e, em suma, o mundo inteiro da experiência direta que ela teve. Ora, essa experiência direta ela pode ser difícil de expressar, às vezes impossível, tá certo? Porém, ela é o material genuíno que você tem, porque o resto é tudo, vamos dizer, criação cultural. E as criações culturais, embora elas possam ter nascido de experiências genuínas também, podem ter nascido de outra coisa. Tá certo?
Então, esta noção, vamos dizer, da experiência genuína é fundamental. Porque é daí que vai sair os elementos, os poucos elementos de certeza que nós podemos ter. E são elementos de certeza precisamente porque você os viu pessoalmente. Tá certo? Você não precisa acreditar que você viu tudo, que a sua experiência é completa, mas aqueles detalhes, aqueles aspectos que você viu, você tem a certeza que não foi você que inventou. Por exemplo, você assistiu ao crime, você viu um sujeito matar o outro. Não foi você que o matou. Não foi uma historinha que você criou. E neste caso, você sabe perfeitamente, você percebe claramente a diferença entre o observar, ou seja, entre o receber uma informação e o criar a informação. Isso. Claro que ao contar a história, você pode alterá-la. Porque até ao recordá-la, você pode alterá-la, quanto mais ao descrevê-la, não é isso? Por exemplo, você pode tentar tornar a história mais interessante. Não é isso? Ou ao contrário, tentar atenuá-la. Mas essa tentativa de enfatizar ou de atenuar não faz parte da experiência originária. Foi introduzida depois e por outros motivos. Está compreendendo? Então, se na prática da filosofia, vamos dizer, a busca de uma certeza razoável, certo? A busca de uma certeza criticamente analisada e fundamentada é a parte essencial, então nós temos que começar a fazer isto, aprender a fazer isto, desde os elementos de experiência direta que nós temos. Estão compreendendo? Às vezes, essas experiências estão tão singulares que elas nos parecem ser esquisitices nossas. E, como todos nós, além de querer nos tornar pessoas inteligentes, cultas e até filósofos, nós também queremos ser pessoas normais, ou que nós imaginamos que são normais, nós muitas vezes apagamos essas experiências, porque elas nos mostram o que nós temos de radicalmente individual e diferente de todo mundo. Não é isso? Então, sobretudo quando você não sabe se a experiência que você tem é compartilhada por outros ou não. Existem certos casos radicais, como o do Padre Pio, que aos 5 anos de idade, ele via Jesus Cristo, via Nossa Senhora, via os demônios, só que ele achava que todo mundo via também. Ele estava seguro de que aquilo era coisa banal. Não é isso? E, no outro extremo, vamos dizer, da experiência que você não sabe que é compartilhada, tem o famoso caso do meu filho Thales, que uma vez chegou para a mãe, quando ele era pequenininho, e falou: mãe, às vezes eu fico falando, mas não é que eu estou falando, é só na minha cabeça. Daí ela disse: pois é, isso chama-se pensar. Ele disse: você também faz isso? Então, pode acontecer que a gente tem experiências muito peculiares, e acredito que elas são de domínio público. Por outro lado, você pode ter uma experiência banal e achar que aquilo só aconteceu com você. Como é que você vai saber se você não perguntar? Está compreendendo? Então, até para perguntar, até para você conviver, é preciso você ter alguma ideia do que é a sua experiência real.